Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos alunos e alunas. Estamos de volta para o nosso curso de Introdução à Filosofia, né? Certamente vocês já assistiram a primeira videoaula, já vêm acompanhando os materiais, fazendo as leituras recomendadas da apostila e também do material complementar. E hoje nós vamos abordar um assunto específico que são os tipos de conhecimento, né? O que é conhecimento e quais os tipos de conhecimento? Conhecimento é uma área específica da filosofia, a qual nós damos o nome de epistemologia. Obviamente, a nossa aula aqui nós só vamos introduzir um pouquinho o assunto para que a gente tenha uma noção, para começar a entender um pouco mais filosoficamente a disciplina, né? E os saberes filosóficos, ok? Vamos lá, ok? Vamos aqui voltar, né? O objetivo da aula de hoje é identificar os diferentes tipos de conhecimento, certo? Tendo em vista a ciência, a filosofia, a religião e arte. Esse é o nosso objetivo traçado para a aula de hoje. E a pergunta que vai perpassar toda a aula e que vocês terão que saber responder depois dessa videoaula é: o que é conhecimento, né? Penso que quando eu introduzi o assunto, vocês devem ter pensado em geografia, em português, em matemática, em inglês, espanhol, biologia e tantos outros saberes escolares. Mas quando a gente fala em conhecimento, a gente fala em bem mais do que isso. Fiz uma definição aqui para nós começarmos a introduzir o assunto. A grosso modo, quando pensamos em conhecimento, pensamos em todo o capital de saberes, saberes teóricos, saberes práticos, né? Que a humanidade vem adquirindo durante os últimos milênios, especialmente os conhecimentos registrados após a invenção da escrita. Por que eu pontuei a invenção da escrita? Porque após a invenção da escrita se tornou muito mais fácil registrar, memorizar, acumular conhecimento. Não que não houvesse conhecimento antes, né? Sempre que existiu humanidade racional, existiu informação, conhecimento. Mas antes a tradição era passada, os conhecimentos eram passados oralmente, né? Alguma coisa se perdia, alguma coisa se modificava. Mas após a invenção da escrita, isso se tornou muito mais fácil de ser registrado e também de ser mensurado e também de ser acumulado, ok? Também peguei aqui uma definição da Wikipédia, né? Uma definição um pouco mais precisa ali da Wikipédia, certo? Então aqui diz o seguinte: conhecimento vem do latim cognoscere, ato de conhecer, né? Como a própria origem da palavra indica, é o ato ou efeito de conhecer, como, por exemplo, conhecimento das leis, conhecimento de um fato, conhecimento de um documento, né? Também aqui tem a questão do conhecimento como um termo técnico, né? Que é o conhecimento, quando tu recebe um produto de uma transportadora, que tu assina o conhecimento, né? Saber, instrução, cabedal científico, o homem com grande conhecimento, informação ou noção adquiridos pelo estudo ou pela experiência. E também, que nós não vamos abordar aqui, o autoconhecimento, consciência de si mesmo, né? Que a gente está tão em moda aí, a gente ter o autoconhecimento, conhecer a nós mesmos, certo? E o primeiro tipo de conhecimento que nós vamos abordar é o conhecimento mítico. Bom, conhecimento mítico, o que é conhecimento mítico? Vem da palavra mito, né? Isso ficou bem fácil da gente saber. E o que é um mito? O mito é uma forma de explicação da realidade que usa, né? Que utiliza narrativas imaginárias, em geral transmitidas oralmente, né? Pegamos aqui uma definição do Silvio Galo. Evidentemente que antes da ciência, né? Antes do conhecimento científico que vem se multiplicando nos últimos anos, a humanidade sempre teve uma forma de explicar as questões da natureza, explicar o dia, explicar a noite, explicar o mar, explicar a tempestade, explicar o vento, explicar a própria morte, explicar todas essas questões que fazem parte da nossa natureza, né? E o conhecimento, então, era um conhecimento mítico, era um conhecimento que vinha através do mito, certo? Seguimos aqui na nossa citação. Recorre a forças sobrenaturais para explicar fenômenos naturais. Um exemplo, na mitologia grega, Zeus, rei dos deuses que habitam o Monte Olimpo, tem o poder de lançar raios.
Essa é uma forma de explicar algo que os seres humanos observam na natureza e que, em princípio, não compreende. Com o mito, as pessoas podem não apenas compreender os fenômenos, mas também intervir neles, ou mesmo controlá-los, né? Eu tendo domínio do mito, eu poderia tentar controlar, né? Aqui no caso dos raios, os gregos tentavam agradar Zeus com templos, cultos e oferendas, de modo que seus raios não atingissem os mortais, né? Hoje, evidentemente, vocês todos estão no ensino médio e sabem a origem dos raios, né? Que é o atrito das nuvens, né? Que vai carregando eletricamente as nuvens e daqui a pouco há descarga elétrica, né? Você sabe que não tem, obviamente, nada a ver com Zeus. Mas essa é uma explicação, né, mítica que eles aceitavam para entender as questões da natureza, tá? É importante também a gente entender que o conhecimento mítico, né, como processo de compreensão da realidade, o mito não é lenda, tá? Não é fantasia, não é ficção, mas verdade, né? Não uma verdade científica, mas é verdade, tá? Quando pensamos em verdade, é comum nos referirmos à coerência lógica, garantido pelo rigor da argumentação e pela apresentação de provas. A verdade do mito, porém, resulta de uma intuição compreensiva da realidade, cujas raízes se fundam na emoção e na afetividade. Nesse sentido, antes de interpretar o mundo de maneira argumentativa, o mito expressa o que desejamos ou tememos, como somos atraídos pelas coisas ou como dela nos afastamos, né? É um tipo de conhecimento. Foi muito usado, inclusive, as tragédias gregas, os mitos e a mitologia grega pelo próprio Freud para explicar a psique humana. Então, vocês vejam bem que ele é um conhecimento específico, embora muito superado em muitas coisas, ainda existe em muitos lugares do mundo e existe muito presente na nossa sociedade ainda hoje o conhecimento mítico, né? E ele vai ser a mola geradora da filosofia, né? Porque em algum momento, alguns gregos eles não vão aceitar o conhecimento mítico, mais relacionados aos deuses, e vão procurar explicações lógicas para explicar os fenômenos da natureza, da física, que vai ser o assunto principal dos primeiros filósofos, certo? Mas isso vocês devem ter visto já nas primeiras aulas. Vamos lá. Conhecimento religioso. Conhecimento religioso, né? Vamos lá ver uma definição. Basicamente, pode-se dizer que a religião é um conjunto de crenças, em geral amparadas em um texto, no cristianismo a Bíblia, no islamismo o Alcorão, lá no hinduísmo os Vedas, escritos védicos e assim por diante, compreendidas como uma revelação de Deus ou de um grupo de deuses aos seres humanos. Por serem verdades reveladas por Deus, elas não podem ser contestadas. Dizemos por isso que as religiões são dogmáticas, se fundamentam em dogmas que são verdades absolutas que não podem ser questionadas, tá? Então, o conhecimento religioso ele tem essa característica de ser uma verdade absoluta, tá? Que não pode ser contestado. A gente vê alguns descalabros, né, nem terrorismo, atentados e coisas sendo feitas em nome lá de Alá, em nome do islamismo e até em algum momento da história em nome do cristianismo. Mas por quê? Porque é uma verdade dogmática, ela não pode ser contestada. E quem contesta está indo contra o próprio Deus, contra os deuses e contra essas verdades, tá? Esses são o conhecimento religioso, né? Por exemplo, muitas pessoas acreditam, Deus criou os céus e a terra, né? Ah, mas foi a ciência? Não, foi Deus que criou e pronto. Não se tem nenhuma contestação sobre esse fato, tá? Então, o conhecimento religioso faz parte, né, da nossa cabedal de saberes dos seres humanos e está muito presente mesmo, muito presente ainda na nossa sociedade, certo? E o próximo é o conhecimento científico, né? Esse fundamental na escola. É um tipo de conhecimento que a escola está alicerçada, né? A gente estuda ciência, biologia, química, física,
matemática, né? Tudo tem base nesse conhecimento científico, história, geografia, né? Embora história e geografia possa ter algum tipo de relato não tão científico assim, certo? Vamos lá. O que é o conhecimento científico, né? A ciência é um tipo de pensamento que investiga os fenômenos da natureza e cria conhecimentos sobre ela por um processo de experimentação. É um conhecimento sistemático e metódico. Sistemático porque é organizado, procura relacionar as várias partes que compõem esse conhecimento, seguindo uma linha de raciocínio coerente. Metódico porque segue um determinado caminho previamente concebido, um método para produzir esses conhecimentos utilizando ferramentas adequadas para a obtenção de um resultado, né? E uma das principais características do conhecimento científico é que ele pode ser repetido, pode ser reproduzido, né? Eu faço uma vez o experimento, ele funciona, se eu seguir a metodologia e usar os mesmos, né? Seguir os mesmos passos, as mesmas quantidades, a mesma qualidade de material que eu estou fazendo no meu experimento, eu vou obter o mesmo resultado, certo? Então esse é um conhecimento fundamental para sociedades, especialmente sociedades complexas como a nossa e sociedades tecnológicas, né? Basicamente a nossa sociedade tecnológica do século XXI, ela está alicerçada nesse tipo de conhecimento, tá? Vamos seguindo adiante aqui. Peguei algumas características do conhecimento científico aqui, de um quadrinho da Chauí, né? E fiz um contraponto aqui com o senso comum. Embora eu não tenha categorizado aqui na nossa aula o senso comum como um tipo de conhecimento, ele é um tipo de conhecimento, né? Conhecimento, senso comum. Um belo exemplo, né? Muitas pessoas, por exemplo, não tomam leite com manga. Por quê? Foi feito algum estudo, foi feito um experimento com algumas pessoas? Não, porque simplesmente ouviram seus pais ouviram seus avós ouviram seus bisavós, e em algum momento, né, se criou esse senso comum de não comer, né, não tomar leite quando se come manga, ou não comer manga quando se toma leite, tá? Isso é senso comum. Ele é subjetivo, né, ele é generalizador, e ele tem causas e efeitos aparentes, tá? Muitos preconceitos estão alicerçados no senso comum. Por exemplo, a gente, agora não tanto, mas questões de racismo, né? Onde alguns entendem que o branco é superior ao negro. Isso é senso comum, né? Porque em algum momento da história se pensou assim, não é um conhecimento científico, né? Aliás, até coloquei aqui que uma das características do senso comum é que ele é preconceituoso, porque ele não se aprofunda nas questões, certo? Então, o senso comum é subjetivo, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. E enquanto o conhecimento científico é objetivo, certo? Ele é objetivo, né? Por exemplo, 2 mais 2 são 4. Não tem como eu entender que são 5, que são 6, né? Cada vez que eu pegar 2 partes de alguma coisa, somar com mais 2 partes, vai dar 4 partes, certo? É um conhecimento objetivo. O senso comum é qualitativo, o outro é quantitativo, heterogêneo, ou seja, o que pode ser verdade aqui no Brasil, pode não ser verdade aqui na Argentina, lá nos Estados Unidos, tá? E o conhecimento científico não, ele é homogêneo, né? Se lá nos Estados Unidos é assim, aqui também vai ser assim, certo? É generalizador, né? O outro é universalizante, né? O que serve, o conhecimento que serve para um serve para todos, o outro não, tá? Causa e efeito sobre investigação, ou seja, não se aceita o efeito, a causa e o efeito sem se investigar, o outro só aparentemente. Fantasioso, né? Mágico, supersticioso. Um belo exemplo, a gente tem visto pessoas tomando medicamentos para Covid, que os estudos têm comprovado que são ineficazes, mas as pessoas tomam, né? Eu tenho um amigo que ele vinha tomando a ivermectina, vinha tomando a cloroquina, e teve Covid, né? Não ficou tão mal assim, mas teve Covid, e continua tomando, né? O que me causou espanto
que ele continua tomando porque ele disse, não, eu vou me precaver, né? Não vai me fazer mal, então eu estou continuando tomando todos os medicamentos, embora, né, a ciência esteja comprovando sistematicamente que não faz efeito. Por quê? Senso comum, né? Senso comum. Alguém diz, olha, toma um chá disso e daquilo que vai fazer bem. E a gente toma, mesmo que isso não seja científico, tá? Mas o conhecimento científico é ao contrário, ele é desencantado, né? Ele não é mágico, ele não é fantasioso, né? Ele não é supersticioso, né? Quantas pessoas são supersticiosas, né? Com sexta-feira 13, com gato preto, não passo debaixo de escada, se eu ver uma borboleta preta e tantas outras superstições, tá? Então aqui temos uma tabelinha, né? Algumas diferenças, algumas características do conhecimento científico e do conhecimento e do senso comum, que também é um tipo de conhecimento, certo? É um conhecimento popular, mas ele não tem muito a ver com as questões de verdade que a gente gostaria de ver, né? E por último a gente vai falar sobre o principal conhecimento, né? Que a gente está estudando, obviamente, na disciplina de filosofia, que é o conhecimento filosófico. Conhecimento filosófico, né? O que é isso, né? Que vocês estão começando a ver agora no ensino médio. Tal como as ciências, as artes e as religiões, a filosofia é uma manifestação natural da nossa inteligência, tá? Não é algo místico, não é algo transcendental, não é algo sobrenatural, não, tá? É fruto natural da nossa inteligência. Tanto é que vocês devem ter visto nas aulas passadas, né, que a filosofia nasce com a necessidade do homem, né, com a ânsia do homem de querer saber mais e querer saber a verdade, querer saber como as coisas são, e não como elas parecem que são, e não como as pessoas dizem que são, mas como elas são, certo? Não é algo que só surge quando vamos à escola ou quando lemos os livros de filósofos, né? Embora vocês estão estudando filosofia, começaram a estudar filosofia, creio que a maioria de vocês agora, no ensino médio, em algum momento da vida vocês filosofaram mesmo que não tenham se dado conta disso, certo? Os problemas que a filosofia procura dar respostas não são artificialismos escolares. São problemas reais que nos intrigam e fascinam, né? Depois nós vamos ver por quê. Muitas pessoas começam a fazer perguntas de caráter filosófico por volta dos 13 ou 14 anos ou até na infância. Claro que nem todos os problemas são filosóficos, né? É evidente. Também há problemas científicos, literários, cotidianos e religiosos, entre outros, né? Por exemplo, como é que se forma o buraco negro, que os físicos estão estudando? Isso não é um problema filosófico, né? É um problema que a física tem que em algum momento resolver, não é um problema filosófico, certo? E aqui uma pergunta, né, que o Almeida faz, que é: como podemos então distinguir os problemas que são filosóficos dos que não são filosóficos? Vamos lá. Qual é a melhor forma? Vendo, né, estudando, olhando alguns exemplos de perguntas filosóficas, tá? Vamos lá. Primeira pergunta: será que a vida tem sentido? Qual é o sentido da vida? É uma questão difícil de responder. É claro que essa é uma questão até que a religião, ela consegue responder para nós, né? Mas a filosofia vai pensar disso de uma forma não dogmática, não mística, mas de uma forma um pouco mais racional, né? Uma forma mais argumentativa, tá? O que é o conhecimento? O que é o conhecimento? Será que nós podemos conhecer alguma coisa? O que nós podemos conhecer? Existe um conhecimento absoluto? Ou todo conhecimento é relativo? Então são várias perguntas que estão dentro dessa questão, dessa pergunta: o que é o conhecimento? Os animais têm direito? Né? Qual é o direito dos animais? Não falo só dos animais domésticos, né? O animal doméstico a gente tem tratado quase como uma pessoa da família, mas os animais que a gente come, por exemplo, né? É toda uma discussão que a filosofia vem discutindo nos últimos anos. Haverá justificação para a autoridade do Estado? E essa é uma pergunta atualíssima, né? Estamos discutindo
sobre a obrigatoriedade da vacina. Será que o governo pode nos impor a vacina? Ou nós somos livres para decidir se queremos ou não sermos vacinados, né? Embora lá na infância muitas vacinas já sejam obrigatórias, certo? Mas qual é a justificação para o Estado mandar em nossas vidas, né? Qual é a justificação para o Estado impedir da gente consumir uma droga, né? Ou impedir de a gente consumir uma droga e outras drogas não, né? A bebida, outras drogas, fármacos não, mas a maconha sim, por exemplo. Tá? Então são questões que estão inseridas dentro das questões da filosofia. Né? Como podemos saber que o mundo não é uma ilusão? Nós estamos vivendo aqui dentro de uma matrix, né? Será que nós somos um cérebro numa cuba? Nós somos uma pilha, que nem no filme lá, estamos gerando calor e gerando energia para robôs espaciais que tomaram esse mundo aqui? Será que nós somos reais? Não é tudo programação de computador? Será que tudo é relativo? Existem verdades absolutas? Né? Será que existem coisas absolutas? Ou tudo é relativo? Ou tudo é relativo à cultura, às pessoas? Somos realmente livres? Né? Essa é uma questão que vem sendo debatida há milhares de anos. Né? Será que está tudo determinado? Né? Ou seja, o que tem que acontecer vai acontecer independente do que eu pense, do que eu faça? Ou será que eu sou livre para tomar as decisões da minha vida? Ou será que tudo que eu faço é causa daquilo que aconteceu comigo antes? Tá? O que é liberdade? Então existem muitas perguntas, e aqui eu estou dando alguns exemplos, né? Embora algumas até o conhecimento religioso possa responder, mas a ciência não vai conseguir responder essas perguntas, né? Ela não vai ter a resposta. Eu não vou conseguir fazer um experimento, né, para isso. Eu tenho que responder através do pensamento e da lógica, certo? Vamos lá, né? Vamos aqui um pouquinho adiante. Como veremos, né, aqui o que eu estava falando, os problemas filosóficos não podem ser resolvidos recorrendo à experimentação científica, à observação, à autoridade ou ao cálculo matemático. Para tentar resolver os problemas filosóficos, recorremos exclusivamente ao pensamento, né? Ó, Cuca, pensando, argumentando, raciocinando, tá? Claro que a filosofia, ela não se constrói a partir do nada, né? Milhares de filósofos importantes pensaram antes de nós. Então é lógico, é natural que a gente comece a pensar em cima desse conhecimento filosófico já estabelecido, né? A gente não vai tentar inventar a roda já foi inventada, talvez a gente possa aprimorá-la, mas não vamos tentar inventar a roda, certo? Então esses são os problemas filosóficos, né? E quando a gente fala em problema filosófico, em conhecimento filosófico, a gente também tem que falar de ser filósofo, né? Filósofo, a gente tem aquela ideia daquele cara maluco, né? Aquele cara maluco que pensa o que ninguém pensa, né? Mas não é tão assim, maluco assim, embora alguns realmente tenham sido sumidades e tenham pensado coisas que a gente nunca pensaria se não fosse eles, tá? Mas o que é um filósofo? É alguém que pratica a filosofia, obviamente, né? É alguém que pratica a filosofia. Em outras palavras, que se serve da razão, tá? Sempre coloquem isso, filosofia tem que ter razão, tem que ter argumento, tem que ter lógica, tem que ter coerência, tá? Para tentar pensar o mundo e sua própria vida. Vejam que a filosofia ela não é algo surreal, metafísico, né? Não é algo que está pensando nas estrelas, está pensando na vida humana, está pensando na justiça social, está pensando questões como racismo, está pensando questões como gênero, como homem, como mulher, como feminino, está pensando coisas que fazem parte da nossa vida, do nosso modo de viver, está pensando a sociedade, está pensando Marx, por exemplo, pensou o capitalismo. Então, o filósofo é alguém que pratica a filosofia pensando o mundo e a sua própria vida, a fim de se aproximar de quê? Da sabedoria ou da felicidade, né? Não é viver por viver, porque as coisas são assim, pronto. Mas é um viver lógico, certo?
e também da felicidade, né? A eudaimonia é um tema que perpassa toda a filosofia, né? Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Né? Será que existe uma vida que vale a pena ser vivida? O que é uma vida feliz? Tá? São temas da filosofia, certo? E isso se aprende na escola, né? Tem de ser aprendido. Tem de ser aprendido. Tem que ser despertado. Embora algumas questões são despertadas naturalmente, outras, a filosofia na escola vai despertar ainda mais, tá? Já que ninguém nasce filósofo, e já que a filosofia é, antes de mais nada, um trabalho, né? Aqui a Maria Lúcia Aranha está dizendo que é um trabalho, é um pensar, não é alguma coisa, né, que a gente está solta no ar, não, é alguma coisa que a gente tem que trabalhar, tem que se esforçar para tentar entender, racionalizar e argumentar sobre isso, né? Tanto melhor se ela começar na escola. O importante é começar e não parar mais. Nunca é cedo demais, nem tarde demais para filosofar, dizia Epicuro, que foi um dos grandes filósofos lá na antiga Grécia. Digamos que só é tarde demais quando já não é possível pensar de modo algum, né? Quando é que não é possível pensar de modo algum? Quando a gente morre, né? Aí não é possível. Então, realmente, né? Quando a gente morre, aí a gente não pode filosofar. Mas enquanto a gente estiver vivo, né? Sejam vocês, né, alunos de ensino médio, novinhos, ou eu, que já estou aqui, homem de meia idade, a gente tem que pensar criticamente e usar a filosofia como instrumento, né, para a gente ter o que? Um pensamento crítico, né? Os conhecimentos filosóficos, eles nos dão esse criticidade para compreender o mundo que a gente está inserido, né? E nós estamos inseridos num mundo de muitas vozes, né? Um mundo de fake news, um mundo de notícias falsas, um mundo de opiniões, e opiniões às vezes não balizadas pela verdade. A filosofia sempre está alicerçada na razão, na coerência, na argumentação e na lógica, né? Ela nunca é algo pessoal, dogmático, opinativo ou achismo, tá? Esse é o conhecimento filosófico. Um conhecimento filosófico que pensa que é dogmático, definitivo, que não está aberto até a discussão, não é um conhecimento filosófico, ok? Vamos aqui revisar então o que a gente viu hoje, né? A gente viu aqui basicamente não 4, mas 5 tipos de conhecimento. O conhecimento mítico, que não estava restrito apenas lá na antiga Grécia, mas nos indígenas brasileiros, nos incas, nos maias, né? Várias explicações dos elementos da natureza. De que forma? Através da mitologia, né? Que não é religião, ok? Não é lenda, não é fantasia, não é religião. É uma explicação lógica, mas com outro, né, viés, um viés mais ligado à emoção, à afetividade, a uma lógica intrínseca do próprio conhecimento, certo? O conhecimento religioso, extremamente presente, muito presente na nossa sociedade, né? Muito presente, muito poderoso, né? Poderosíssimo. A religião, ela tem um poder enorme, né? Sobre a política e sobre muitas coisas que acontecem, sobre leis, sobre o próprio Estado, né? Embora tenha sido suplantado, né? Embora lá na Revolução Francesa, no início da burguesia, no início da Era Moderna, a religião lá tenha sido suplantada após o Renascimento, ela ainda continua muito forte, certo? Conhecimento religioso, dogmático, e Deus quis assim, é assim. Conhecimento científico, aquele que pode ser o quê? Mensurado, metódico, sistemático, aquele que pode ser experimentado, aquele que pode ser repetido. Senso comum, conhecimento popular, né? Não tem fundamentação científica, né? É assim porque é assim porque meu pai me falou que é assim porque todo mundo acha que é assim porque eu aprendi assim, certo? Senso comum, né? Também algo extremamente presente em nossa sociedade. E por último, né, o conhecimento que é
o mote da nossa aula de hoje, o mote do nosso curso, que é o conhecimento filosófico, né? Que é um conhecimento que abarca as questões mais fundamentais da vida humana, né? Que abarca questões que a ciência não abarca, que o conhecimento, o senso comum também não abarca, e que trata tudo isso com razão, lógica, né? Com argumentação e com coerência, né? Não é o simples achismo, não é subjetivo, ele é argumentativo, ele é racional, ele é pensado, é trabalhado o conhecimento filosófico. E abarca as coisas, as grandes coisas da vida, as coisas tanto físicas como metafísicas. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido até a aula, até este momento, e vocês terão ali também todo o material complementar, além da apostila, para vocês se aprofundarem muito mais na aula de hoje. E fiquem então agora com a bibliografia utilizada nessa aula.